Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. No vídeo de hoje eu não vou desenhar. Na verdade, eu vou fazer um outro tipo de exercício terapêutico que é muito bacana e importante a gente fazer. E eu vou compartilhar com vocês enquanto a gente faz algumas reflexões a partir de alguns insights que eu tive enquanto eu fazia esse exercício. Caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, eu te convido a se inscrever se você gosta de arte, se você gosta de conversar sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre fé e essas coisas. Eu sou uma pessoa que criei esse canal para compartilhar com vocês o resultado de alguns exercícios terapêuticos que eu tenho feito e que tem tido resultados muito positivos para mim. Então, se você gostar desse vídeo, se gostar do conteúdo, eu te convido a se inscrever e a deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o YouTube compartilhar com cada vez mais pessoas. Agora eu vou explicar rapidamente para vocês o propósito desse vídeo e também a analogia que eu fiz. Como vocês podem ver, eu estou aí com 2 estojos. Um estojo é o estojo que eu já uso há muito tempo e que é só uma fofoquinha, um segredo aqui entre nós. Não é bem um estojo, ele é na verdade uma nécessaire que eu peguei emprestado da minha mãe porque eu não tinha estojo. Então eu peguei essa nécessaire e tava entulhando todas as minhas coisas aí dentro. Aí eu finalmente criei vergonha na minha cara e comprei um estojo de verdade, bonitinho e tudo mais. Então, qual vai ser o objetivo do exercício de hoje? Eu vou organizar finalmente o meu estojo de fato. Então, vamos juntos aqui tentar fazer uma analogia a organizar o meu estojo com organizar a nossa mente. A primeira coisa que é muito importante é você reconhecer e aceitar que a sua mente é uma bagunça e que isso te causa muitas dificuldades. Tem muita gente que tem um certo receio de admitir para si mesmo e para os outros que a sua mente está uma bagunça, que você está sobrecarregado e tudo mais. Tem algumas pessoas que parece que sentem que elas precisam sempre passar para os outros uma imagem de que está tudo bem, que está tudo certo, só que isso é extremamente prejudicial. Se você é uma pessoa que sente que a sua mente está um caos, você precisa ser sincero com você mesmo e aceitar isso. E entender que isso pode te trazer inúmeras dificuldades no dia a dia, seja em coisas básicas como em coisas mais complexas. Fazendo uma analogia ao estojo, por exemplo, esse estojo todo bagunçado me dificultava muito na hora que eu queria encontrar um material específico, um lápis de uma cor específica. Eu tinha que ficar tirando os lápis de dentro dele, procurando, às vezes quase colocando o estojo de cabeça para baixo para conseguir encontrar o lápis que eu queria, porque estava tudo socado ali dentro. Então entenda, uma mente bagunçada vai te causar muitos problemas. A segunda coisa importante é tirar o lixo. Como vocês podem ver aí nas imagens, eu tirei todos os lápis de dentro do estojo, tirei todas as sujeirinhas de farelinhos das minas do lápis, coloquei na sacolinha, sacudi bem ele, deixei ele limpinho, e o estojo novo eu abri e tirei todo aquele enchimento de papel, de coisa que tinha dentro dele, coloquei tudo no saco de lixo e deixei tudo limpinho. Depois eu peguei o meu apontador, tirei também todas as sujeirinhas de dentro dele, deixei limpinho para que eu pudesse usar. Então é muito importante a gente, na nossa mente, tentar tirar o máximo do lixo que tem. E acredite, gente, conforme a gente vai passando os dias, vai vivendo, a gente, às vezes sem querer, enche a mente de lixo, de coisa que não presta, de coisa que não agrega em nada, que não te edifica, que não te faz bem. E é muito importante a gente parar, respirar e tentar tirar isso da nossa cabeça. A terceira coisa que é muito importante é a gente separar as coisas, os pensamentos ou os lápis por grupos ou por prioridades. Como vocês podem ver, esse estojo ele tem 2 lugares, né? 2 fechos. Então eu decidi separar de um lado os lápis que são
mais baratinhos que eu tenho, que são muito antigos, desde a época que eu era criança, que no mínimo devem ter tipo 20 anos de idade mais ou menos. E do outro lado eu vou colocar aqueles lápis mais bonitões da Faber-Castell, que são os Super Soft. E na nossa cabeça é muito importante a gente separar os pensamentos que de fato são prioridade daqueles que não agregam em nada. Às vezes a gente fica parado pensando um monte de coisa nada a ver e se a gente fica alimentando isso, gera muitos problemas. Então a gente precisa sempre estar se policiando e tentando ao máximo pensar naquilo que realmente vale a pena o nosso tempo, o tempo gasto pensando naquilo. Então, separar os nossos pensamentos, dando prioridade para aquilo que realmente importa e organizando no seu devido lugar. E falando em importância, é muito importante a gente manter sempre a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa, por exemplo, tem muita dificuldade em relação à preocupação, pensamentos paranoicos, pensamentos intrusivos. Então a gente precisa muito exercitar a nossa confiança em Deus. Jesus ele é muito claro em dizer que a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque Deus sabe exatamente tudo o que a gente precisa. Jesus ainda faz alusões muito interessantes, né? Ele diz que Deus sempre dá de comer aos passarinhos, né? Por exemplo, os passarinhos eles sempre têm as frutinhas para se alimentar, as minhoquinhas, as coisinhas que eles precisam. Se um passarinho, que é um passarinho, um ser tão pequenininho, Deus tem todo esse cuidado de não deixar que nada falte para ele, que dirá a gente, né? Os seres humanos que são a obra-prima da criação de Deus. Então é muito importante a gente exercitar na nossa mente a confiança de que Deus nunca vai deixar que nada nos falte. Então, se a gente faz esse exercício, a gente consegue perceber ao longo do tempo uma diminuição significativa nas preocupações. Depois que a gente organiza as coisas, né, e deixa no seu devido lugar, mantendo só aquilo que é realmente útil, a gente percebe que agora que a nossa mente está um pouco mais leve, menos sobrecarregada, que não tem tanto lixo perdido no nosso cérebro, a gente consegue perceber que existe espaço para coisas novas. Às vezes a gente está tão sobrecarregado que mal consegue ler um livro novo ou prestar atenção em alguma aula de algum conhecimento, mesmo que seja algo que a gente goste muito, a gente não consegue nem prestar atenção, não consegue se concentrar de tão sobrecarregada que está a mente. E a partir do momento que os nossos pensamentos estão mais organizados, a gente percebe que finalmente tem espaço para coisas novas chegarem. Existe uma alusão que é muito interessante em relação ao nosso cérebro, que é como se ele fosse uma esponja. Se você pega uma esponja e você coloca na água, ela vai absorver uma quantidade de água até que vai chegar o momento que ela vai saturar e você vai precisar pegar ela e espremer para tirar toda a água, para depois você colocar ela na água para ela absorver mais líquido de novo. E é um processo que é infinito, é um ciclo que vai se repetindo. E é a mesma coisa em relação à nossa mente. Se a gente quiser aprender coisas novas, a gente precisa tirar aquilo que está nos saturando para que a gente possa poder absorver novos conhecimentos. Depois que finalmente a nossa mente está organizada, está tudo certinho no seu devido lugar, assim como os meus estojos, é até satisfatório e bonito da gente ver as coisas tudo bonitinhas e certinhas, né? E uma última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que é uma sabedoria milenar escrita em Filipenses 4:8, que diz basicamente que a gente deve encher a nossa mente com coisas boas, com coisas que merecem elogios, com tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Ou seja, a nossa mente para Deus é uma coisa tão preciosa que a gente precisa sempre se esforçar para encher ela de coisas que são realmente boas, coisas que vão nos fazer bem. Às vezes a gente que tem ansiedade, por exemplo, tem a mania ruim de ficar procurando por coisas que vão nos deixar ainda mais ansiosos. Seja notícias ruins, briga e treta de internet,
É tanta coisa, gente. Tanta coisa que pode, às vezes, ser um gatilho para uma nova crise de ansiedade. Quanto mais a gente encher a nossa mente de coisas realmente boas, positivas, mais a gente vai conseguir fortalecer a nossa mente e nos sentir realmente bem, sabe? E acredite, eu sou uma pessoa que tem feito isso e eu percebo, sim, uma diferença drástica na minha cabeça. É óbvio que eu sei, como uma pessoa diagnosticada com ansiedade, depressão e tudo mais, eu sei que é muito difícil de fazer esse exercício. É muito difícil, tem dias que parece que o nosso cérebro vai explodir, que a nossa mente vai engolir a gente, mas é necessário que a gente tente ao máximo fazer esse exercício de organização mental e de tentar ao máximo encher nossa mente de coisas boas, sim. Porque, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que fazer por nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós. É uma coisa que depende da gente mesmo e ainda bem que a gente pode contar com Deus para isso. Então, se você tem dificuldade de fazer algo nesse sentido, peça ajuda a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai, sim, ter o maior prazer do mundo de te ajudar, como Ele vem me ajudando todos os dias. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria e que ele tenha sido útil para vocês que assistiram. Espero que tenham gostado, um beijinho enorme no coração de vocês e até a próxima!